Vamos aproveitar o exemplo da classe caixa de número para trabalharmos com alguns métodos com parâmetros. E também vamos aproveitar o momento e reforçar o conceito de assinatura de métodos. Ok. Então, voltando aqui à nossa classe caixa de número, nós tínhamos criado três métodos, que eram o epar, o dizer tabuada e dizer qual o número. Ok. Vamos pegar aqui o método dizer tabuada. Este método, quando nós criamos, ele era um método capaz de retornar apenas a tabuada dos 10 primeiros números. Por isso nós criamos essa estrutura. No entanto, vamos dizer que eu queira criar um segundo método dizer tabuada, só que desta vez, quem chamar este método vai ser capaz de dizer quantos números desta tabuada deseja receber como resposta. Então, sendo a resposta ainda uma sequência de números correspondentes aos números da tabuada, eu vou colocar aqui, int vetor, para dizer que estamos trabalhando com um vetor ainda. Esse será nosso retorno. Vou criar um método aqui chamando ele de dizer tabuada. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Muito bem, temos aqui um método dizer tabuada. Quando eu finalizei essa ação, o NetBeans está me mostrando o método dizer tabuada com uma linha vermelha, como se tivesse com um erro. Okay? O erro diz aqui que este método já está definido nesta classe. Então, por que está acontecendo isso? Porque nós já temos nessa classe um outro método chamado dizer tabuada e ambos possuem a mesma assinatura, ou seja, o nome e a lista de argumentos é exatamente idêntica, ou seja, nenhum argumento. Então, como eu poderia diferenciar essa assinatura e possibilitar a existência de dois métodos com o mesmo nome? Bastaria eu acrescentar aqui atributos, como por exemplo, int quantidade. Muito bem. A partir deste momento, nós podemos prosseguir aqui com a nossa programação, uma vez que são dois métodos de mesmo nome, no entanto, assinaturas diferentes. Esta ação nós damos o nome de sobrecarga de método. Então, nós estamos sobrecarregando o método dizer tabuada. Ok. Agora aqui nós vamos programar o nosso método. Então, mais uma vez, o retorno dele será um vetor. No entanto, agora o que muda é o tamanho desse vetor. O tamanho desse vetor vai corresponder à quantidade de números que o nosso usuário deseja. Então, percebam a diferença agora desta declaração com a de cima. Aqui eu fixava 10 números e aqui abaixo agora eu passo a quantidade. Vamos então agora fazer o for. O for da mesma forma, ele vai começar com n igual a 1, enquanto o n for menor ou igual, opa, agora não mais 10, agora uma quantidade que o nosso usuário solicita. E n mais mais, o n vai ser incrementado em uma posição a cada execução. Vetor n menos 1 é igual a dis ponto número secreto vezes n, para fazermos aqui a nossa tabuada. E por fim, ele vai retornar o nosso vetor. Prontinho. Já temos o segundo método implementado e esse segundo recebe um argumento para funcionar. Se vocês observarem, inclusive, os dois métodos, eles estão extremamente parecidos, não estão? O que está mudando aqui de um para outro, basicamente, é que, onde o primeiro trabalhava com o número 10 de forma fixa, o segundo está trabalhando com variáveis. Nós poderíamos manter dessa forma, não há problema algum, ok? No entanto, é sempre aconselhável que você evite a duplicação de código quando estiver programando. Então, por este motivo, percebam que eu posso simplesmente eliminar este código, porque esse basicamente é um código que trabalha com informações fixas ali, número 10, e aí, ao invés desse método retornar um vetor que ele próprio criou, o que vocês acham se ele fosse capaz de chamar o segundo método dizer tabuada, passando o número 10 como retorno? Como parâmetro, perdão. Então, olha só que interessante. Nós eliminamos o código daqui, criamos um método de ser tabuada, que já é totalmente flexível, que trabalha em função de uma quantidade. Então, por esse motivo, o método velho continua funcionando, basta chamar o novo passando 10 como parâmetro. Ok.
Agora, para continuarmos praticando essa questão de parâmetros em métodos, eu vou criar mais um método aqui. No entanto, este novo método receberá mais do que um parâmetro. Então vamos lá. O objetivo desse método será avaliar se o número que está armazenado no objeto ele está entre outros dois números. Então, por esse motivo, já vou criá-lo aqui com o retorno booleano, tendo em vista que ele vai fazer essa avaliação e vai retornar true se for verdade ou false se não for. Então vamos lá, boolean está entre dois números, abre e fecha parênteses, chaves, muito bem. E aqui eu colocaria os dois números, int no início e int no fim. Muito bem, vamos verificar então. Se número de início for menor ou igual ao número secreto, e se número fim for maior ou igual Então vamos lá. Se o número que eu passei como parâmetro for menor ou igual ao número secreto, e se o número fim for maior ou igual a ele, então isso significa que o nosso número está entre estes dois números que foram passados. Então, nessa situação, eu retornarei true. Caso contrário, retornarei false. Ok? Muito bem. Então, percebam, neste único exemplo, nós conseguimos aqui criar um método que recebe um parâmetro, um método que recebe mais de um parâmetro, e trabalhando aqui com esses dois métodos, nós vamos conseguir utilizar um exemplo de sobrecarga, como eu comentei há pouco. Ok. Vamos voltar para a classe principal. Ela já estava aqui criada, certo? E nós havíamos chamado aqui o método dizer tabuada. Então, se eu executar essa classe, nós vamos ver que tudo vai continuar funcionando normalmente. Porque eu não apaguei o método dizer tabuada, não é verdade? Muito bem, olhem lá. Ele continua dizendo a tabuada e uma tabuada correspondente a 10 números. Então, voltando lá para a classe principal, eu vou mais uma vez utilizar todo esse trecho aqui do dizer tabuada, vou copiá-lo e vou colá-lo aqui abaixo, só que agora eu vou pedir para ele dizer tabuada até a 20ª multiplicação. A nossa linha está dando erro porque aqui na linha 11 eu declarei um vetor chamado vetresp. E aqui eu estou declarando um vetor de mesmo nome. Então as minhas alternativas seriam ou trocar o nome do vetor, ou ainda não declarar novamente, ou seja, apagar essa parte aqui da esquerda, que define seu tipo. Assim eu estou reaproveitando um vetor. Isso é mais interessante, porque essa seria uma variável que nós não utilizaríamos mais. Então eu aproveito a existência dela e só armazeno um novo valor na mesma. Muito bem. E agora, antes de finalizarmos, eu vou apenas colocar aqui um pula-linha na linha de cima, senão ele vai acabar não saltando linha. Aqui em cima. Muito bem. E agora vamos testar lá o nosso segundo método, que era o método verificar se está entre dois números. Então eu vou criar aqui uma variável booleana, resp2, igual a caixa, ponto, aqui está ele, ó. Está entre dois números. Ele recebe um número inteiro, o outro número inteiro, e o seu retorno é do tipo booleano. Muito bem. Então ele vai verificar se está entre 2 e 9. E aqui eu vou dizer isso. Está entre 2 e 9. E aqui a nossa resp2. Ok. Então, nosso código já está pronto. Ok? Reforço que estamos aqui chamando o método dizer tabuada que não recebe nenhum argumento. Aqui o dizer tabuada que recebe um número inteiro
e aqui o está entre dois números que receberá dois números inteiros. Vamos executar, botão direito do mouse, executar arquivo. Olhem só, a saída já está aqui. Ele já fez a tabuada até a décima multiplicação, aqui ele fez até a 20ª, vejam bem, foi até o 140, e aqui ele fez aquela outra avaliação. Está entre 2 e 9? True. Sim, é verdade, 7 está entre 2 e 9. E aqui, para finalizar, o número secreto é 7. Ok? Aqui apenas um comentário final, que acho que é pertinente ser feito. Em alguns momentos vocês verão que eu coloco o H para justamente dar essa conotação do acento, do E. Isso acaba sendo muito mais um hábito, tá? Pois linguagens antigas elas não comportavam caracteres latinos, então algumas pessoas têm o hábito de colocar o H, ok? Mas na realidade a linguagem Java ela comporta sim caracteres acentuados, tanto que vocês conseguem vê-lo aqui, devidamente acentuado, então não se atenham a isso, ok? É apenas uma questão de hábito.